Salmo 127. Salmo 127 e o Salmo 128 são os dois salmos da família. Eu já preguei várias vezes em encontros de casais, em Salmo 128. Um dia eu vou pregar. Eu creio que nesse mês, que é o mês da família, estarei pregando também Salmo 128, que é uma mensagem linda. É uma das pregações que nós ministramos no encontro de casais. Mas Salmo 127 fala da família, do seu lar, da sua casa, dos seus bens, dos seus filhos. Eu não sei se você já observou isso nesse salmo, mas aqui nesse salmo Deus me mostrou 4 princípios aqui para a família ser edificada, para a família ser uma família vencedora. Eu quero ler com vocês, vamos lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. E aos seus amados o Senhor o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Eu quero começar no finalzinho. Interessante que antigamente para os judeus, as pessoas muito bem conhecidas e mais importantes na cidade, os povos antigos também, que a Bíblia menciona, quando eles iam negociar alguma coisa, eles sentavam à porta da cidade, na entrada da cidade, e vinham aqueles negociadores ou mercadores de outras cidades para encontrar com aquelas pessoas importantes na porta da cidade para negociar. Interessante que esse texto, como é o texto da família, da casa próspera e abençoada, o que eu entendo? Eu entendo que Deus, Ele vai abençoar o teu lar, para que você esteja em todas as entradas de cidade, e você será reconhecido como família abençoada de Deus. E Deus vai abrir portas aonde não existe. Aonde você mora e para onde você for, você será abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, você será ou representará uma família abençoada. Aleluia. Você crê? Amém. Você recebe como palavra profética de Deus na sua vida? Glória a Deus. Agora eu quero começar também aqui fazendo uma pergunta para você. Como é a tua casa? Ou o ambiente de dentro da sua casa? Você se sente seguro e feliz lá? É uma pergunta que você tem que buscar para você uma resposta, e responder para Deus no Espírito Santo, responder nas suas orações, nos seus clamores, subindo ao monte. Você é feliz no ambiente da sua casa? Interessante, no litoral existem as casas feitas, edificadas nos manguezais, são chamadas de palafitas, casas criadas em lugares improváveis, ou não deviam ser edificadas. Outros edificam suas casas nas encostas, beiradas de morro. E quando você observa bem, algumas reportagens falando de morro que desmorona em tempestade, chuva, dias e dias, como nós vimos aqui no Brasil, em Angra aconteceu, em outros lugares, no Rio de Janeiro, São Paulo, tem acontecido há pouco tempo, na semana passada. Terremotos, aí vai, ventos fortes, né? Rodemoinho que fala? É rodemoinho, falei certo, gente? Rodemoinho, está gravando, né? Aquele vento impetuoso que vem, fortíssimo. E nós observamos que algumas casas que são mal construídas, edificadas, elas caem, elas não suportam.
foram mal edificadas. Todos, se você perguntar em casa hoje, ou que já havia 23 anos casado, você vai saber dos lábios dessa pessoa que elas desejam ter uma casa, uma família, um casamento estruturado, edificado e vencedor em todas as áreas. Todas as áreas. Todos querem isso. Quem casa deseja isso. Mas entenda, é um grande desafio depois que casa. Até casar, né? Mas depois que casa, entra com o mesmo teto, baixo do mesmo teto, mesmo quarto, mesma cozinha, mesmo banheiro, mesma sala, mesmo corredor, mesma máquina de lavar, mesma conta, mesmo banco, espero que seja o mesmo banco, mesma senha. Será que é a mesma senha? Mesmo cartão de crédito. Todo mundo espera um lar feliz depois que casa. É normal. Mas por que chega um tempo que parece que está desabando? Sermão do Monte, Jesus ensina lá no capítulo 7, lá no finalzinho, ele termina o Sermão do Monte falando o quê? Sobre o homem sábio, prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Rocha nada mais é do que a palavra de Deus. Mas existe aquele prudente que edifica sua casa sobre a areia. Mas quando vem o vento, vem a tempestade, vem as lutas, vem as dificuldades, ela cai fácil, porque não tem a estrutura, não tem a base. E esse salmo ele nos ensina esse princípio da dependência de Deus. Ele apresenta esse salmo apresenta a Deus como fundamento do lar ou da família. Eu quero falar de 4 princípios importantíssimos que esse texto não fala. Primeiro aqui, ele fala aqui, ó, Deus é o que edifica. Logo no início ele fala aqui, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. O que é isso aqui, meu querido? Você pode planejar, você pode estruturar bem financeiramente, você pode escolher o melhor banco para depositar, você pode ter com a juventude um preparo de guardar umas finanças para um casamento feliz. Você pode já entrar em um casamento já dentro de uma casa, com um carro na garagem. Você pode já entrar no casamento com uma boa profissão, faculdade formado já, tudo isso que é um salário altíssimo. Mas entenda, querido, isso não é base, isso não é estrutura. A estrutura está falando nesse texto que é o Senhor Deus, que edifica a casa. Se Ele não estiver como alicerce, como aquele que edifica, como fundamento da família, você trabalha em vão, eu trabalho em vão, nós trabalhamos e edificamos em vão. E o que dá vitória então em uma família é o fundamento Cristo. Cristo é o fundamento. O Sermão do Monte fala que Ele edifica. Agora eu pergunto para você, de repente você tem um carro, de repente você tem um notebook, um tablet, um celular S6, é que fala? 6S, S6, sei lá. É a última geração aí, aquela maçãzinha mordida. Como é que é o nome daquele? iPhone. É difícil até de gravar, de saber. Só para a juventude. Eu também sou jovem, mas aquela juventude mais jovem. Mas entenda, digamos que esse celular você gastou uma grana, o teu notebook, o teu carro, gastou uma grana. E você quer consertar, porque você não quer jogar fora, você acabou de comprar. Mas você quer consertar ele, e dá para consertar. Se você quer consertar o seu notebook, você vai levar para um eletricista? Se você quer consertar o seu celular, você vai levar para um gesseiro, um professor de matemática? Se você quer consertar seu carro, você vai levar para o pedreiro? Você vai levar para a pessoa que vai resolver o problema que causou dano para você naquele bem material. Aí eu pergunto para você, se com o bem material você tem um zelo de levar na pessoa certa para consertar, por que você não consegue levar a tua família, teu casamento para a
pessoa certa para fundamentar. Pastor, como é que eu levo? Olha, joelho dobrado. Dobrar joelho é ler Bíblia, é cair dentro, subir monte, é matar o teu eu. Irmão, como foi difícil esse homem que está pregando aqui matar o eu dele? Como foi difícil aquele João velho morrer? Bicho ruim para morrer aquele João velho. Você sabe o que é o João velho que eu estou falando? É o João velho que tinha 6 anos de casado. É um João velho que tinha 26 anos para 27 anos de idade. Era um João que tinha que ir para a cova. E foi difícil matar aquele cara. Você conhece ele? Ainda bem que você não conhece. Alguns aqui já conheceu ano passado. Graças a Deus, vocês que me conheceram hoje, não conheceram o João velho. Por quê? Era aquele que destruiu lá. Era aquele que era para edificar e não edificava. Era aquele que era para ser um sacerdote e não era. Era aquele que era para mostrar o caminho como deve ser e não fazia. Então foi difícil. Eu estava levando meu casamento, minha família, para ser restaurada aos lugares errados, às pessoas erradas, ao fundamento errado. Mas quando houve luz no meu entendimento, Deus teve graça sobre mim, revelou o seu amor no meu coração, me libertou daquele velho João, e um novo nasceu, para a glória de Deus, e assim tudo se fez novo, na vida desse João que vos fala aqui. Ele entendeu, opa, a minha família precisa ir para o melhor edificador, fundamentalista, Jesus, Ele é o fundamento da minha casa. Então entenda, ninguém entregaria o seu bem material para qualquer pessoa resolver o seu problema. Eu falo um negócio para você: o seu casamento é bem maior, bem mais valoroso do que o maior bem material que você tem. Por quê, pastor? Porque o meu casamento, o seu casamento, a minha família, a sua família, os meus filhos, os seus filhos, eles pertencem a Deus. É uma família no céu, é algo eterno de Deus. O meu lar é um sonho de Deus. E para entender, Deus sonhou comigo essa mulher, irmãos. Sonhou ou não sonhou? Nasceu no mesmo ano, mesma maternidade, mesmo médico, mesma cidade onde moramos, mesma escola, mesma igreja, mesma sala de aula, a mesma juventude, adolescência, mesmo ministério de louvor, e aí tudo mesmo. Mas quando ela teve luz, que ela estava cega, mas quando ela teve luz, que era eu, ela falou assim: ele é o sacerdote que eu vou firmar uma aliança como esposa. Só que no início, pergunta dela se foi fácil, 6 anos. Pergunta se foi fácil. Eu até confesso que no início ela foi o sacerdote. A pergunta dela se valeu a pena. Pergunta. Entendeu? Valeu a pena. Então, são princípios. Outras estão edificando suas casas com adultério, paixões mundanas, brigas. Alguns lares eles têm sido edificados e parece guerra, parece uma batalha, parece Iraque e Estados Unidos. Aí eu dou uma orientação para você e até os filhos que aqui estão, até os filhos. Você precisa observar aonde tem rachadura, aonde tem as brechas. Você precisa ver aonde o sol afundou. Interessante. Quando alguém observa uma rachadura, um problema na casa que está afundando, aquela pessoa ela guarda um dinheiro para restaurar toda a casa, para não perder aquele bem. Ela separa o dinheiro, mas ela não vai em qualquer pessoa para fazer o serviço. Ela vai na pessoa que preparada, qualificada para restaurar a rachadura daquela casa. É assim no natural. Eu sou construtor
Já construí e restaurei várias casas. Interessante quando as pessoas vinham contratar o meu serviço. Seu João, eu quero, será que dá para tapar aquela rachadura e terminar ela? Eu falei, dá. Mas por que rachou? Porque a sapata teve a estrutura errada, os ferros foram errados, pouca base. O que precisa fazer? Nós vamos cavar uma nova sapata, vamos fazer outra sapata, envolver aquela, vamos rachar aquilo e vamos colocar ferro mais grossos, mais qualificados. Mas isso tudo mas como é que vai ser o serviço? O serviço vai ficar assim, se assado. A maioria chegava para mim e falava assim, mas é caro, Eu falei assim, você quer restaurar ou perder? Porque restaurar dá mais trabalho do que fazer do zero. Pastor, o que você quer falar comigo? Toda restauração dá mais trabalho. Sabe por quê? Chega um certo nível que a pessoa não quer ser vencida por Jesus. Eu mudar não. Muda a Rose. Eu mudo o João. Eu não mudo. Sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Meu pai e minha mãe não me mudou. Você acha que marido, mulher vai me mudar? Deixa eu falar uma coisa para você. Rachadura dá mais trabalho do que fazer do zero. Eu, como construtor, prefiro começar do zero do que fazer uma reforma. Reforma é muito mais caro, dá mais trabalho. Porque para reformar tem que convencer o dono da casa que tem que ser daquele jeito que o profissional quer fazer. Meu querido, quando você comprar com um pedreiro que você não é pedreiro para reformar sua casa, você tem que comprar o mesmo material que ele manda comprar. Certa vez, meu pai chegou no serviço para fazer, era um galpão para guardar, uma pessoa muito rica, dono de areal, guardar maquinário, máquina de cavar, reto de escavadeira, caminhões, muitos caminhões, muito grande, Piranema, eu era jovem solteiro, e um homem muito rico. Ele chegou para meu pai e falou assim, seu Pedro Carneiro, quanto o senhor cobraria para fazer esse galpão aqui? Assim, é 8 de altura, tal. Eu falei assim, ele falou assim, é X o preço. Ele olhou para meu pai, deu aquele, tá doido? O senhor tá doido, perdeu o juízo, senhor Pedro. É caro, eu não tenho dinheiro. O problema de muitos casamentos, muitas famílias, muitos filhos, estou abrangendo pais e filhos, é falar que não tem de condições de ver o milagre, não acreditar no milagre. Ou não tem condições de mudar a si mesmo, de dar um passo para agir, ou para Deus agir. E aquele homem então rejeitou o serviço do meu pai e contratou outro pedreiro, foi lá fazer o serviço. Passavam 8 meses, ele foi lá na minha casa, a gente morava em Piranema, e chamou meu pai novamente para. Morava há pouco tempo, Piranema não, já tinha mudado para 42 São Pedro. E ele então chamou novamente meu pai e falou: seu Pedro, só poderia ver um serviço lá para terminar para mim, vamos lá. Então eu queria reformar isso aqui, está vendo a parede? Uma parede de 8 metros de altura. Meu pai olhou assim, olhar de pedreiro, o nível do olhar dele assim, botou plumo no olhar. O que o senhor quer que faça aqui? Então, eu quero ver se tem como a gente escorar essa parede com plumo assim, 9 metros de altura, para a gente aproveitar o trabalho. Aí meu pai falou assim: olha, dá para fazer um serviço, só que é o seguinte, quanto que eu te cobrei mesmo? Por exemplo, o senhor me cobrou 100 mil reais, então, 200 mil. Que? 200 mil. Que isso que eu tenho que botar no chão esse aí, não vou aproveitar, botar no chão e fazer de novo. Deixa eu falar um negócio para você. Se você quer restaurar a sua família, tudo que você construiu da tua maneira, Deus vai colocar no chão. Por quê, pastor? Ele vai começar do jeito dele. Aleluia. É da forma dele. Aleluia. Aí tem gente que fala assim: mas Senhor, dá para dar uma escorada, jeitinho? Não, está falando pro chão. Se bobear, o Jeová fala assim: é na chão. Caia por terra agora. Toda estrutura errada é assim que Deus faz, querido. Deus não aproveita nada mal feito, porque o que Deus faz é perfeito. Aleluia. Está entendendo? Não foi fácil para eu matar o João Carlos. Eu abri mão do meu. E ela então se
Você vê essa mulher quietinha, não vê? Assim, quietinha inteiro, né? Ela fala bem, mas, né? Tranquila. Mas lá com 6 anos de casar, ou sei não, uns 6 anos de casar, ano de casar, eu fui louco em casar. Mas olha o que deu aí. Olha o que deu. O que está dando hoje? O que está dando hoje, querido? Então a estrutura velha precisa cair, querido. Aquilo que está danificando precisa cair. Você precisa chamar o Espírito Santo. É o maior engenheiro da obra. Para que serve o Espírito Santo? Leia lá João 16:8. Ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Além de ser o consolador, ele vem para convencer. Convencer o quê? Está errado, muda, vai derrubar, vamos fazer de novo. É do jeito de Deus, da palavra dele. É o Espírito Santo. Você quer competir com o Espírito Santo? Cuidado. Compete não. Ele falou assim, vai desse jeito. Vai por esse caminho. Então descubra aonde está a rachadura, aonde o poço, a sapata afundou. Tem jeito para você viver milagre. Peça ao Senhor para colocar argamassa. Que argamassa é essa, pastor? Argamassa do amor, argamassa da cura da alma, argamassa que vai fortalecer as sapatas do teu casamento, da tua família, dos teus filhos. Então entenda, esse texto está falando o quê? Que Deus é o que edifica. Se você tentar edificar do seu jeito, é vão, não vai dar certo, vai perder dinheiro, vai perder esforço, vai perder tempo, vai no jeitinho de Jeová que vai dar certo. Obedece que vai dar certo. Eita glória! Você que vai começar agora, está entrando na corte, está querendo entrar na corte, vai do jeitinho certo, vai na obediência que vai dar certo. Aleluia! Outra coisa que eu entendi nesse texto, para a família, que Deus é o protetor. Ele fala aqui: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Cidade que ele fala de família que mora lá. Entendeu? Muitas das vezes você reclama que na sua casa não tem saneamento básico, não tem asfalto, não tem isso, não tem aquilo, o lixo não passa. Aí você começa a danificar o governo, danificar isso, aquilo, outro. Você está danificando a tua cidade. Mas entenda, antes de Davi, Deus deixar Davi trazer a arca para a cidade, ainda vou pregar essa palavra na igreja ainda. Antes de Deus permitir Davi trazer a arca para a cidade, no momento que Uzá morreu, porque carregava a glória de Deus num carro de boi, que era para trazer na cacunda, nos ombros, trazer a arca de Deus nos ombros, fala de responsabilidade sacerdotal, responsabilidade dos levitas. A arca só vai voltar dos filisteus para Jerusalém da forma certa, não é da forma errada, não é do jeito do homem, como Davi escolheu, um carro de boi, como os filisteus roubavam, levavam o carro de boi. Davi quis trazer da mesma forma, não é no ombro, por isso Uzá morreu. E no momento em que Davi se amedrontou, Deus então arrumou um jeito, botar na casa de Obed-edom a arca. A palavra fala, meu querido, antes de chegar em Jerusalém, a arca entrou numa família, numa casa, na casa do Obed-edom, e durante 3 meses Deus prosperou a casa de Obed-edom. E a palavra fala, depois que Davi levou a arca para a cidade como rei, ele chama os filhos de Obed-edom para ser os guardiões da arca. Deixa eu falar, antes da glória de Deus chegar numa cidade, para guardar a cidade, primeiro quer chegar lá no seu casamento, lá na sua casa. Aleluia! Que é isso, pastor? Hoje Deus quer fazer a sua casa ser de Obed-edom. Entendeu? Em 3 meses o milagre aconteceu para sempre. Eu não sei quanto tempo você espera o milagre lá na sua casa, mas entenda que na casa de Obed-edom foi 3 meses, mover de Deus, e continua o mover de Deus, vai acontecer lá na sua casa também. Então fala comigo assim: Deus edifica e Deus protege. Ele é o protetor. Em vão guarda os sentinelas, querido. Era comum naquele tempo ter os sentinelas, os vigias das portas da cidade.
nas esquinas da cidade, mas em vão guarda, meu querido. Se Deus não guardar, não adianta. Pastor, eu vou comprar um carro zero, vou botar câmera filmadora, cerca de eletricidade. Se Deus não estiver lá, o ladrão entra e leva. Se aquilo for a tua adoração, Deus tira, porque isso não edifica o lar, isso não protege o lar. Vou botar um vidro fumê no carro, ninguém vai ver que está dentro, vai pensar que é policial. Ninguém vai pensar nada. Se o diabo quiser, ele leva, porque Deus não está lá protegendo. Você não deixou. Entenda isso. Os lares, eles precisam de segurança, amparo e proteção. Deus é o supremo protetor da família. Ele ama a tua família. Ele ama os teus filhos. Ele ama o seu marido. Ele ama a sua esposa. Ele ama os seus pais. Ele começou a história da igreja dentro de uma família. Ele vai terminar a história em um casamento. A igreja e Cristo, as bodas do Cordeiro. Entenda, é Bíblia, querido. Deus tem algo especial com as famílias. Então entenda, nós precisamos, pastor, que sejamos pais e filhos que protegem a família, com oração, leitura da palavra, com jejum e com amor entre a família. Precisa ter amor, meu querido. Se você não tem um ambiente legal com seus irmãos, vai lá se consertar. Se você não tem um ambiente legal com seus pais, vai lá se consertar. Se você não tem um ambiente legal com seu cônjuge, vai se consertar. Mas o amor tem que estar lá, porque o amor protege o lar, protege a família. Porque quando há amor, um defende o outro. É família, precisa de proteção. Entenda isso, querido. Existem muitos filhos que não honram seus pais, só traz prejuízo. Uma das coisas que nos fala que filho honra pai para que deve honrar pai para que seus dias fiquem prolongados na terra. Sabe o que é isso, querido? É você que tem um pai, uma mãe, você vai para uma viagem para um lugar que ninguém te conhece. Aí você fica durante 3 meses numa casa, num apartamento que ninguém te conhece. Um trabalho que ninguém tinha te visto. É a primeira vez que você entra lá, 3 meses trabalhando, 3 meses morando naquela casa. As pessoas, o vizinho na rua, no trabalho, vão olhar para você e falar assim, ó. Entre eles vão falar de você e você longe. Eles vão falar assim, aquela menina, aquele menino ali, foram bem educados pelos seus pais. Que padrão que ele demonstra. Isso é honrar o pai, sem ninguém conhecer teu pai, nem mesmo você. Agora tem filhos que os outros falam assim, rapaz, isso aí não merece o pai que tem. Olha, o pai desse menino deve ser malandro, porque o que esse garoto faz, o que essa menina faz. Então, eu como pai e marido, os meus filhos e minha esposa, nós temos o dever de proteger o lar. Como, pastor? Dependendo de Deus. Depender de Deus. Entenda isso. Nós precisamos depender de Deus. Se cuidamos das coisas materiais bem, nós também devemos nos dedicar muito mais com a família que pertence ao céu. A terceira coisa que esse texto nos fala. Primeiro eu falei o quê? Que Deus é o quê? Que edifica. Segundo. E terceiro, Deus é o que sustenta. O texto fala aqui, olha bem o texto. Deixa eu voltar aqui, não fechou. Olha bem o versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Sabe o que Deus está falando? Em vão é o trabalho de você acordar 3 da manhã, 4 da manhã para ir trabalhar e chegar tarde da noite em casa. Se Deus não tem se você não tem Deus como o provedor Jeová Jireh na sua casa, em vão você está trabalhando, você está perdendo tempo, querido. Você está entendendo? Para que acordar cedo? Que graça tem? Pastor, o que é isso? O que acontece? Vou falar um negócio para você. Você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai perder tempo, mas não vai ter contentamento. O que é isso? Meu querido, você não vai ficar contente. Dinheiro
Ele chega e vai. Ele só chega e fala assim: bom dia, Pai do Senhor, e some. Por quê? Não vai ter contentamento. Você não tem o Senhor como provedor. O lar que não tem o Senhor como provedor é inútil acordar de madrugada e chegar tarde em casa. Deus não vai trabalhar. Entenda, querido, não vai haver felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz amor para o lar. Dinheiro não traz contentamento. Eu quero ler um texto com vocês na palavra de Deus, lá em Ageu. Ageu é antes de Zacarias, depois de Sofonia. Ageu 1, versículo 3 a 7 diz assim: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. O que o texto está falando, meu querido? Ele está falando para os judeus. Os judeus, eles estavam gastando as suas riquezas para melhorar suas casas, as suas propriedades, as suas fazendas, para deixar lindas, mas esqueceram das ofertas na casa de Deus para restaurar a casa que estava em ruínas. Essa casa que está em ruínas, que o texto fala aqui no versículo 4, é a casa de Deus em Jerusalém, que estava em ruínas. Os muros de Jerusalém estavam caídos, que estavam destruídos pela Babilônia. E ele fala assim: vocês estão felizes com essas casas apaineladas ou enfeitadas. Vocês investiram seu dinheiro nas suas casas, esqueceram de edificar ou restaurar essa casa que está em ruínas, que é a casa de Deus, o templo do Senhor. E o pior, meu querido, é que ele fala que vocês ganham, mas não tem prazer, não tem alegria, não tem regozijo naquilo. E o pior, a sua mão parece um saquetel o quê? Furado. Entendeu? Não permanece nada. Por quê? Não tem a graça de colocar o Senhor como provedor da sua casa, aquele que vai sustentar o seu lar. Muitos comem só do trabalho, porém não tem contentamento no seu trabalho. Existem pessoas que vão para o trabalho e falam assim: ah, se Deus pudesse abrir outra, esse trabalho é uma droga, esse trabalho tem sido a maldição. Tem não, filho. É a porta que Deus está permanecendo para você. A porta que Deus tem para você é melhor? É melhor. Mas hoje Deus quer, é aí que Deus quer tratar você. É daquela forma, daquele salário que Deus quer. E Deus vai prover todo o tempo, não vai faltar nada. Entenda? Os filhos precisam saber que não é ter o melhor como os amiguinhos da escola, os amiguinhos do futebol, que traz a felicidade. Tem muitos que chegam assim: pai, mãe, poxa, o meu colega já tem um celular tal. Pô, mãe, ó pai, meu colega já tem bicicleta tal, já tem moto, já tem carteira. Poxa, eu também quero ter. Não é isso que traz felicidade no lar, meu querido. Às vezes tem pai se sacrificando demais, botando a corda em pessoas porque quer fazer a graça do filho. Entenda, meu querido? A responsabilidade de ajudar na sustentação, colocando o Senhor como provedor, pertence aos filhos também. Vigia no que pede, a hora que pede. Tem filho que vai pedir o pai, mas não chega o pai para orar. Pai, eu quero orar com o Senhor. Aí o pai gosta. Ora por quê, filho? Eu quero orar. Orar para Deus abrir as portas. Deus vai abrir as portas, né? Pai, vai, vamos orar então. Vamos orar. Ai, pai, vamos orar. Pai, depois que Deus abrir a porta, o Senhor me dá Deus. Beleza, não pode pedir assim para ela não. Porque Davi chegou e pediu. Aí quem vai ganhar? O cara que matar o Golias, o gigante. E por 3 vezes ele pergunta. Então, meu querido, não é vergonha você perguntar sobre a bênção que você espera. Nem com teu pai, mas faça a obra. Faça na dependência dele, o Senhor, que a bênção vai chegar. Então
fala que Deus é galardoador. Ele fala que os filhos são herança do Senhor nesse texto, nesse capítulo. Os filhos são herança. Isso está falando o que, meu querido? Quando ele fala que os filhos são herança, eu quero falar, de repente você não sei como está a tua família, se os seus filhos estão todos dentro da igreja. Eu quero profetizar uma palavra para os filhos que estão fora da igreja hoje. Deus vai trazê-los de volta, porque Deus prometeu para você nesse texto que os seus filhos são herança do Senhor. Ele vai trazer para cá ou para outro lugar, mas virão, porque são herança, é promessa. E quando fala promessa, fala de um Deus galardoador, que abençoa, que promete e faz. Muitos pais têm seus filhos como problemas e não como herança. Muitos pais, eles não têm recebido bem seus filhos, criado bem seus filhos, tratado bem seus filhos, amado bem seus filhos. A palavra fala que os filhos não chegam, Deus olha para ele, Jesus fala dos pais, é o reino dos céus. Meu querido, o teu filho chegou ao seu lar, ele faz parte do reino dos céus. É uma promessa ainda de criança que Deus fala, é herança do Senhor. Como tem sido esse cuidado? Eu quero fechar dessa forma aqui. O seu filho não veio no tempo inoportuno, foi Deus que te deu no tempo certo. Olha, o teu filho não pode crescer de qualquer maneira, ou melhor, não podemos idolatrá-los e nem abandoná-los, porque eles são de Deus. Outra coisa, não pode crescer de qualquer maneira. Sabe por que teus filhos não podem crescer de qualquer maneira, aprendendo qualquer coisa? Porque um dia você vai ter que devolvê-los para Deus. Agora, como será que você vai devolver seus filhos para Deus? Eu fico feliz de ver meu filho tocando, de ver o outro cantando. Isso é felicidade, mas meu irmão, você não sabe o preço que é para manter. Não é manter eles financeiramente, nada disso, manter no altar. Você não sabe o preço que é chegar para ele e falar assim, ó, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito que Deus está me falando. Você não sabe o preço que é falar assim, rapaz, não faça isso, não vai para tal lugar. Você não sabe como é o preço de chegar para um filho de 20 anos de idade. 20 anos de idade e falar assim, ó, para onde você for, primeiro você tem que pedir. Não é só a mãe não, é a mim. Você não sabe o preço que é, meu querido. Falar para um filho de 20 anos de idade, você não vai. E ele fica em casa. Às vezes pode ficar até bem puro, mas daqui a pouco, ali, papai, e aí, papai, benção. Os meus filhos pedem bênção para mim. Chega, pede bênção. Mas você não sabe o preço que é manter no altar. Eu tive o prazer de comprar uma guitarra pro Jean. Uma guitarra até, parece não muito, como os outros falam, de salgado. Mas na época eu tive condições. E quando eu levei ele, fui com ele na loja lá na cidade. E levei meu sobrinho para escolher, ajudar a escolher com o Leozinho. Eles entraram na loja, eu fiquei à vontade, eu deixei eles à vontade. Leozinho, qual é melhor aí? Leozinho é fera. Até teve conosco na capacitação tocando lá com a gente, ele, o irmão dele. E olhou aqui, olhou aquela. Tim, aquela ali é a guitarra. Ela é o preço da minha. É X, Tim. É natural, vai falar assim. É natural. Mas na hora, Deus, olha só, na hora o Espírito Santo falou para mim, vale a pena o preço. Pelo motivo. Entendeu? Vale a pena o preço. Pelo motivo. Esse tem 15 anos de idade. Por eu tenho 20. Vale a pena pelo preço. Qual é o preço? Não é o preço da guitarra. Tocar com o pai. Furar com a gente na capacitação. Tá aqui. Tá aprendendo aí. Tem 7 meses de guitarrista. Mas eu tenho profetizado, hoje já está aprendendo teclado. Está lá aprendendo teclado. Arrumou um serviço, vai dar aula. Precisa de aprender teclado, precisa de teoria musical. Eu tenho falado para ele, cara, um dia você vai arrebentar essa guitarra.
e naquilo que eu comprei para você. Eu já estou vendo. Mas por quê? A igreja, as pessoas ficam idolatrando? Não, meu irmão, quanto melhor ele ficar em casa, melhor vai ser a adoração. Entendeu? Preço. Não preço. Por quê? Um dia eu vou ter que devolver ele para Deus. Um dia vai chegar uma fila, uma grande fila, e o Senhor vai me perguntar sobre o que eu fiz. Mas entenda aí, eu sei que tem o meu preço, eu sei que tem a minha participação com o Pai e da mulher com a mãe, mas também tem a dele. Eu não tiro o encargo dele. E hoje eu dou graças a Deus e glória a Deus pelos 2 filhos que eu tenho, que eles têm honrado. Não é fácil, mas tem valido a pena. Eu profetizo também na sua vida. Eu profetizo na sua família. Eu profetizo que os seus filhos, eles serão os melhores adoradores que Deus está levantando nessa terra. Eu profetizo que o seu lar será tocado, pessoal. Eu profetizo porque a estrutura, aquele que chega com a estrutura nova já está lá. Ele já está com a cavadeira, ele já está com a picareta, ele já está com a bitoneira, o cimento chegou, a massa chegou, chega tudo que ele precisa, o material é certo e o Senhor vai começar a obra. Vai acontecer. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Vamos profetizar mais uma vez nos nossos lares a bênção do Senhor.